Oi, pessoal, tudo bem? Professora Camila, professora de História do SEB Lafayette. Estou aqui para dizer que nesse momento de isolamento social por conta do coronavírus, mais do que nunca nós estamos juntos, tudo bem? Você daí e a gente daqui. Hoje eu vou resolver com vocês os exercícios propostos pelo professor Guilherme do setor 161 de História, tudo bem? Vamos lá? Bom, vamos lá, pessoal. A primeira questão proposta pelo professor é a questão 44, que diz o seguinte, ela traz um trecho, né? Segundo Aristóteles, na cidade, com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Bom, primeira coisa que a gente vai pensar em relação a esse trecho da questão é que ele mostra o trabalho braçal de forma negativa, né? E a gente precisa pensar que na Grécia havia uma valorização do ócio. Então, vamos à questão e às alternativas. O trecho retirado da obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem que trabalhar. Bom, a gente já viu que não, né? Que eles estão valorizando a ociosidade e não estão condenando. Por isso, a gente já consegue eliminar essa alternativa. A alternativa B, né, fala assim, era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Bom, essa faz sentido. Vamos ver as outras. Estava vinculada na Grécia Antiga uma percepção política democrática, que levava todos os habitantes da polis a participar da vida cívica. Não. Sabemos que na Grécia a cidadania não era a todos os habitantes da polis. Então, já excluímos. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Não, ele não faz nenhuma referência à justiça no texto. E a letra E, vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Não, né? Aqui no texto, e como a gente sabe, a cidadania ela não estava restrita apenas aos que se dedicavam à política. Tudo bem? Então, nessa questão, a que faz sentido e a alternativa correta é a letra B. Tudo bem? Bom, pessoal, a próxima questão é a questão 48. Vamos lá. Traz um trecho também. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Aí a questão. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. Então, ele quer saber qual a função da ágora na democracia ateniense. Primeira coisa que eu vou lembrar, né, logo de cara, é que a ágora era um espaço de discussão, né, relacionada à política da polis. Então, a letra A diz assim, agregar os cidadãos em torno dos reis que governavam em prol da cidade. Não, né? Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado expostas por seus magistrados. Não, porque eles iam lá para discutir, né, sobre política e aí chegar numa decisão, não que as decisões estavam prontas e seriam expostas para eles. Letra C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Essa faz muito sentido, mas vamos ver as outras.
D. Reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas rumos a serem tomados em caso de guerra. Também não. Letra E. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Essa também não, né? A que faz sentido dentro daquilo que a gente entende por Ágora na democracia ateniense é a letra C. Tudo bem? Questão 55, pessoal, uma questão da FUVEST, uma questão que traz um texto um pouco maior, mas que a gente precisa ler para conseguir responder a questão. Vou ler com vocês. Em certos aspectos, os gregos da antiguidade foram sempre um povo disperso. Penetraram em pequenos grupos no mundo mediterrâneo e, mesmo quando se instalaram e acabaram por dominá-lo, permaneceram desunidos na sua organização política. No tempo de Heródoto e muito antes dele, encontravam-se colônias gregas não somente em toda a extensão da Grécia atual, como também no litoral do Mar Negro, nas costas da atual Turquia, na Itália do Sul e na Sicília Oriental, na costa setentrional da África e no litoral mediterrâneo da França. No interior desta elipse, de uns 2.500 quilômetros de comprimento, encontravam-se centenas e centenas de comunidades que a miúde diferiam na sua estrutura política e que afirmaram sempre a sua soberania. Nem então, nem em nenhuma outra altura do mundo antigo, houve uma nação, território nacional único, regido por uma lei soberana que se tenha chamado Grécia, ou um sinônimo de Grécia. Perceba que eu destaquei esse último trecho, né? Ele vai ser muito importante para a gente conseguir responder a questão. Vamos lá. Com base no texto, pode-se apontar corretamente. Letra A. A desorganização política da Grécia, que sucumbiu rapidamente ante as investidas militares de povos mais unidos e mais bem preparados para a guerra, como os egípcios e macedônios. Não, em nenhum momento do trecho ele fala sobre essa desorganização que levou a essa conquista por outros povos. Letra B. A necessidade de profunda centralização política, como a ocorrida entre os romanos e cartagineses, para que um povo pudesse expandir seu território e difundir sua produção cultural. Essa também não, né? Ele não fala que a Grécia precisou se centralizar politicamente, muito pelo contrário. Ele fala, né, que em nenhum momento a gente percebe um território nacional único regido por uma lei soberana. Bom, letra C. A carência entre quase todos os povos da antiguidade de pensadores políticos capazes de formular estratégias adequadas de estruturação e unificação do poder político. Também não fala. Letra D. A inadequação do uso de conceitos modernos como nação ou Estado nacional no estudo sobre Grécia Antiga, que vivia sob outras formas de organização social e política. Lembra que eu pedi para você destacar aquele trecho? É exatamente o que está colocando aqui na letra D. O que a gente entende hoje por nação, por Estado nacional, né? São conceitos anacrônicos quando a gente vai estudar Grécia Antiga, tá certo? Por isso que a alternativa D é a alternativa correta, mas vamos ver a E. A valorização na Grécia Antiga dos princípios do patriotismo e do nacionalismo como forma de consolidar política e economicamente o Estado Nacional. Essa também não, tá certo? Entendeu porque a letra D tá aqui nesse último parágrafo. Tá aqui nesse último parágrafo, né? Bem explícito, por isso que a gente destacou ele. Tudo bem? Próximo exercício é o exercício 58 do Mackenzie.
A partir do século VIII a.C., a cidade de Atenas passou por consideráveis transformações, culminando com o desenvolvimento do regime democrático. Nesse sentido, governantes atenienses foram de fundamental importância para o desenvolvimento político daquela cidade. A esse respeito, julgue os itens a seguir. Item 1. Drácon iniciou as reformas, estabelecendo uma legislação escrita para a cidade. Ok. Até aí, essa parte que eu grifei tá certo, né? Vamos lá. Apesar de extremamente severas, essas leis retiraram o poder político das mãos dos eupátridas, concedendo maior participação às camadas populares. Gente, essa segunda parte, ela estaria certa se ele estivesse falando do Solon e não do Drácon, tudo bem? Então, essa primeira afirmação, ela tá incorreta. Vamos lá. Afirmação 2. Solon propôs reformas em 3 sentidos. Na economia, estimulou o comércio e a indústria. Em termos sociais, aboliu a escravidão por dívidas. Na política, estabeleceu o regime censitário, eliminando, portanto, o critério de nascimento para a participação política. Pessoal, essa palavra indústria aqui, perceba que eu até grifei, né? Ela é um pouco problemática, né? Digamos assim, questionável, mas tá certa, né? Essa afirmação, ela tá correta. Tudo bem? Afirmação 3. Clístenes deu início a um processo de reformas que implantaram a democracia. Dentre suas medidas políticas, estabeleceu o princípio da isonomia, igualdade dos cidadãos e a participação direta deles por meio da Assembleia Eclésia. Essa está certa. Portanto, a alternativa correta, B. Apenas a afirmação 2 e a afirmação 3 estão corretas. Tudo bem? Bom, pessoal, e o último exercício é o exercício 60, tá certo? Vamos lá? Tem um trecho também, né? Falando de democracia, eles, os atenienses, pensavam em uma praça ou então em uma assembleia, na qual os cidadãos eram chamados a tomar eles mesmos as decisões que lhe diziam respeito. Democracia significava o que a palavra designa literalmente, poder do demos, e não, como hoje, poder dos representantes do demos. Vamos lá. O texto faz referência à democracia existente na cidade grega de Atenas, entre os séculos 6 e 4 a.C. Assinale a opção que relaciona corretamente a democracia ateniense à democracia existente no Brasil atual. Pessoal, esse é o tipo de exercício muito recorrente quando se fala de democracia ateniense. O que eu percebo é que 70, 80% dos exercícios, eles pedem uma comparação da nossa democracia atual com a democracia ateniense. Vamos lá. As dimensões continentais do Brasil podem ser consideradas como um dos empecilhos para o uso do modelo ateniense. Por que essa alternativa está correta? Qual era o modelo ateniense de democracia? Era uma democracia direta e participativa. Então, a pessoa ia lá, levantava a mão, votava e decidia. E o que ele está falando? Que a dimensão territorial do Brasil, né, que é uma dimensão continental, ela dificulta esse tipo de democracia como a ateniense aqui no Brasil. Vamos ver as outras. Em Atenas, o poder era exercido pelos representantes do povo. No Brasil, o poder é exercido diretamente pelo povo. Não, é o contrário, pessoal. Por isso que essa está errada. Em Atenas, a gente tem uma democracia direta e participativa. E no Brasil, a gente tem uma democracia representativa. Letra C. No Brasil, grande parte da população se abstém de votar nas eleições. O mesmo não ocorria em Atenas, onde as assembleias reuniam a totalidade da população. Bom, essa a gente sabe que está errada, porque a democracia ateniense, ela excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Letra D. Em ambos os exemplos,
todas as pessoas adultas são consideradas aptas a participar das decisões políticas. Bom, essa também está errada, né? Essa não pode ser, porque a gente sabe que ela excluía, como eu disse no item anterior, mulheres, escravos e estrangeiros. Por isso, nesse exercício 60, a alternativa correta, alternativa A.